Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, em especial a nossa convidada de hoje, Andréia. Andréia, muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho da sua agenda corrida para conversar com a gente hoje. Bom, Imagina. Bom, como a gente estava conversando, eu vou retomar aqui os pontos que a nossa conversa vai abordar de alguma forma, né? A ideia, André, é que a gente consiga percorrer algumas temáticas que vão abordar um pouquinho o marketing social e esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Como é que as marcas estão lidando com essas questões todas que são muito preementes para todos agora, né? Então, o primeiro ponto é entender como é que é o desempenho dessas marcas nesse momento agora. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que as marcas estão lidando, né, em relação a esse marketing social, né, voltado também a pensar o lucro social e o lucro financeiro e como é que isso pode também reverberar nas ações que a marca tem realizado no mercado. E um terceiro ponto, a gente pensar como é que a própria Natura entende essa construção de valores aí dentro desse momento, né? Como é que ela enxerga esse cenário de pós-pandemia, já entendendo que é uma marca que já prezou sempre muito por isso desde o seu início, né? Então, como é que fica esse cenário pensando presente, passado e futuro a partir do que a gente está vivenciando agora? Então, gostaria de passar a palavra agora aos alunos, ao Marcos e ao Bruno, se eles quiserem fazer alguma pergunta inicial, fiquem à vontade. Olá. Marcos, Bruno, vocês querem fazer alguma pergunta agora para a Andréia, para a gente já começar a nossa discussão? Olá. Então, de início, é uma honra falar com você. Não sei se o áudio está ruim, se tiver, vocês falem. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao marketing social, essa conversa da responsabilidade social e a Natura, inclusive. Que é, antes, no início, Kotler sempre falava, né, marketing 1.0, 2.0, a intenção era convencer. E a partir do 3, a gente começou a falar de conquistar os clientes. E é ali que começamos a falar um pouco sobre o marketing social também. E a minha dúvida é, será que existe hoje uma empresa com reais intenções só de promover causas sociais, ou as empresas sempre pensam na questão comercial quando pensam no marketing social? E isso, perguntando na Natura mesmo, que a gente tem um case, né, que é uma empresa que fala muito sobre isso, que demonstra muito isso, essa responsabilidade social. Bom, primeiro, o prazer é meu de estar aqui. Para mim também é uma honra. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu acomodar esse tempo. Eu acho que a discussão sobre marketing social talvez devesse começar num outro lugar, que é para que as empresas existem, né? E na sua origem, bom, quem sou eu para falar da sua origem? Mas num determinado momento, e eu acho que ainda é real para várias empresas, elas nascem da intenção genuína de resolver algum problema que existe na sociedade, oferecer algum serviço ou resolver algum problema, trazer alguma solução, né, para algo que tem valor para a sociedade. Porque se você não tiver valor, você não consegue nem precificar, porque as pessoas não vão querer transacionar nada, mesmo que fosse escambo, mesmo que não fosse uma precificação financeira, que a gente ainda tivesse na época do escambo, onde 3 batatas valem, sei lá, 2 maçãs, né? Essa relação de troca, ela parte de uma premissa de necessidades reais, né? E da oferta de soluções para prover essas necessidades reais. Eu acho que a função das empresas continua sendo essa, de oferecer serviços ou produtos que atendem a necessidades reais de uma população ou de um grupo específico. Se a gente extrapola isso, atender a essa necessidade real, a partir da determinação de alguma razão de troca que é considerada justa em função da disponibilidade daquilo mais abundante, menos abundante, da demanda daquilo mais abundante ou menos abundante, você consegue chegar num acordo social, econômico, que determina o valor de certas coisas. Isso, para mim, nunca mudou. Eu acho que mesmo as empresas que
que operam em mercados extremamente competitivos, onde a gente até chama de mar vermelho, às vezes, né? Onde você tem uma saturação da oferta daquele determinado produto ou serviço, mesmo ali existe uma intenção, em algum nível, de atender a esta necessidade. Agora, o que eu acho que aconteceu ao longo do tempo é que a importância de certas coisas assumiu um papel exagerado, desequilibrado, dentro de um todo maior. Então, a gente viu, sim, ao longo do último século, uma ampliação da importância atribuída ao retorno financeiro exclusivo, porque o problema é quando ele é exclusivo, não é quando existe um retorno financeiro, é quando ele é a única variável que importa, independente dos impactos sociais ou ambientais que você pode produzir na execução daquela atividade financeira. Então, quando você amplia talvez a importância dessa variável, que é a variável financeira, e você esquece das outras contrapartidas, no tempo, você passa a deixar de oferecer um valor social, econômico ou ambiental mais amplo, até econômico, porque financeiro, né, financeiro, ambiental e social, e o valor econômico disso é uma coisa até amplificada, né? Para mim, o problema tá nesse lugar, porque não acho, a minha visão não é que as empresas têm que ocupar espaços que são do governo ou que são da sociedade civil. É muito importante a gente ter o equilíbrio dos papéis no cumprimento das suas devidas funções, com importâncias e tamanhos equilibrados, para que a gente, inclusive, possa ter uma sociedade mais harmônica, aonde uma coisa é um contraponto de poder às outras instituições. Mas as empresas, de fato, no último século, tomaram uma proporção absurda, às vezes até maior. A gente fala, o faturamento de algumas empresas globais é maior do que de países, né? Quando você chega nessa equação de valor distorcida, por assim dizer, né, que não sei se era uma intenção original, você começa a criar desbalanços que criam uma série de desequilíbrios que a gente, inclusive, está vendo hoje em dia, né? A gente já saturou os limites do planeta em N dimensões ecológicas, né? A gente ainda tem uma desigualdade absurda, socialmente condenável, e com a qual a gente convive. E a concentração de riqueza também absurda em alguns outros lugares. Então, esses desequilíbrios, de alguma maneira, precisam ser reencontrados. Tem um autor que chama John Elkington, que foi um inglês, que foi o primeiro cara a cunhar a ideia de triple bottom line, que era a tentativa de equilibrar outras dimensões, não apenas financeiras, naquilo que se entendia ser o papel das empresas dentro de sociedades. E, inclusive, na década de 50, 60, 70, você tinha negócios como sendo um negócio gigantesco, maior e mais importante do que sociedade e ambiente. Com o passar do tempo, na década de 70, 80, você começa até a inserir business com negócios, com sociedade, com ambiente, entrelaçando, mas ainda como distantes e negócios muito grandes. É nessa época que surgem as iniciativas de o que eles chamavam de Corporate Social Responsibility, né, que é a responsabilidade social corporativa, que, na verdade, ainda era uma ideia, a meu ver, e eu acho que é dos estudiosos mais recentes, olhando para trás, também um pouco falha, porque era quase assim, eu faço mal de um lado, eu peco e eu rezo, né? Então, assim, eu crio efeitos não intencionais na minha atividade produtiva, e eu compenso isso com alguma instituição, com alguma compensação daquilo, muitas vezes nem conectada com o negócio essencial que a pessoa fazia. A evolução desse pensamento, negócios dentro de sociedade, dentro do planeta, que é de fato o que acontece, né? Porque a gente tem que entender que os negócios estão inseridos dentro de um contexto social maior e dentro de um lugar chamado planeta Terra, e que as hierarquias deveriam ser essas, e não ao contrário, né, de como a gente tem trabalhado. Então, quando a gente, agora voltando para a sua pergunta específica, quando a gente fala de marketing social,
Na verdade, se você estiver atendendo a um desejo ou um anseio real da sociedade, que é a sua função e o seu negócio está a serviço disso, você nem necessariamente precisa fazer um marketing social. Você pode fazer uma exposição objetiva daquilo que você oferece para a sociedade, e a sociedade vai te recompensar naquilo que entender é o valor real daquilo. A Natura é uma empresa que nasceu em 69, então na década de 60, onde tinha todo um pensamento alternativo de negócio, que é até bem próximo da época em que a Anita Roddick também fundou a The Body Shop, que hoje faz parte do grupo da Natura, né? Foram os primeiros, alguns dos agentes que depois de uma época voltaram a rediscutir qual era o papel dos negócios, né? E como os negócios poderiam fazer o bem, né, ou ajudar na sociedade, cumprindo a sua razão econômica, mas também entendendo que ao executar sua atividade econômica, aquilo gerava impactos sociais e ambientais que precisavam ser considerados. Não dá para você não mais entender as consequências, mesmo que não intencionais, do seu negócio, não fazer nada com isso. Tipo, eu poluo e tudo bem, isso é um problema do planeta. Então, você interiorizava os ganhos e exteriorizava os impactos negativos. E assim como sociedade vivemos durante muitos anos. O que acontece mais recentemente? Não é de agora também, de alguma... Começa esse movimento há mais de 20 anos até, mas ele ganha um impulso maior talvez nos últimos 5 anos. É que essa compreensão de que eu podia internalizar lucro e externalizar impacto negativo não faz mais sentido. Não existe. Essa precificação vai acontecer, ela vai acontecer ou através de impostos, ou ela vai acontecer através de redução de acesso à utilização de certas matérias-primas, ela vai acontecer porque talentos não vão querer trabalhar com você. Então, existe toda uma movimentação em que esse olhar, e por que isso é talvez mais visível hoje em dia? Porque o efeito acumulado de 7, 8 bilhões de pessoas no planeta criam impactos para o planeta que ficam cada vez mais visíveis. Vide o nosso lixo. Não sei quem de vocês separa lixo, eu separo lixo. E as coletas seletivas estão temporariamente canceladas em função da proteção de saúde, que está correto, é a prioridade acertada. Eu olho para o meu lixo e eu entro em desespero. Eu falo, como assim eu produzo tanto lixo? Como assim eu produzo tanto resíduo? E a gente antes simplesmente ignorava o impacto disso e achava que alguém vai lidar com isso. Só que agora a gente vê ilhas de lixo nos oceanos, a gente tem aquela previsão catastrófica de que até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes. A gente começa a ver os efeitos das desigualdades absurdas em que pessoas são zilhardárias e outras vivem com menos de R$1 por dia ou $1 por dia. Então, começa a ficar mais evidente as incoerências desse modelo, que precisa de uma revisão. Por completo? Não sei, mas que precisa de uma revisão, precisa de um outro olhar. Então, agora, realmente respondendo a sua pergunta, o que isso tudo tem a ver com marketing social? É que eu acho que, eu não sei se cabe marketing social, ou se cabe uma relação mais genuína, mais transparente, mais correta com relação àquilo que alguém oferece e o outro quer ou não adquirir em função do que faz sentido para aquela pessoa. E a forma como a gente comunica isso tem que cada vez mais nascer desse lugar genuíno, né? A Natura, que nasce em 69, ela nasce com uma vocação intuitiva, tá? Nada disso era elaborado, porque o empreendedor não é elaborado, ele é intuitivo, ele faz as coisas acontecer e elas vão acontecendo, e os fundadores da Natura também são assim, né? Mas já nasce com uma intenção de efetivamente usar a paixão pela cosmética e a paixão pelas relações como sendo a diretriz para usar a cosmética como uma maneira de você promover uma relação mais harmônica do indivíduo consigo mesmo. E uma vez que a gente estabelece relações mais harmônicas com nós mesmos, a gente é capaz de estabelecer relações mais harmônicas com o outro e com o planeta, com o todo, com a natureza, com aquilo que nos cerca. Então, isso está na origem da Natura. Eu acho que isso guiou mesmo, efetivamente,
as decisões que foram tomadas pela Natura ao longo dos seus 50 anos de vida, né? Porque isso não é uma coisa que você, agora eu vou ser socialmente responsável, agora eu vou... a forma como você toma decisões difíceis ao longo de toda uma trajetória, e elas nem sempre são perfeitas, mas elas têm um rumo, elas têm uma visão, elas têm uma intenção. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora com essa crise, que além de tudo explicitou isso, né, tipo, mostrou as vísceras da sociedade, que já estavam aí, de certa forma, anunciadas, mas que agora a gente não consegue se esconder delas, porque ao estarmos em isolamento, todas essas questões ficaram, de repente, muito mais evidentes, que a gente está sendo diretamente chamado a fazer algo a respeito, mesmo quem não estava. A ficha caiu de que incoerências são cada vez menos aceitáveis, de que não dá para empurrar com a barriga, de que não dá para não tentar ser o mais transparente possível, mesmo quando você não é ainda perfeito ou coerente o tempo inteiro. Então, não sei, eu dei uma volta enorme, eu acho que eu falei bastante coisa, mas direcionalmente, para mim, o marketing social é um marketing genuíno, transparente, correto, que nasce da vontade objetiva de dividir aquilo que você tem para oferecer com uma intenção e que alguém tem um interesse em adquirir aquilo por um valor estabelecido que a sociedade define, que a gente define como sociedade. Então, assim, pegando um pouquinho do que você falou, Andréia, marketing social, então, de certo modo, é uma resposta ao momento que a gente vive, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é uma leitura da sociedade, se a gente pode, vamos dizer assim, como você colocou, não existe bem um marketing social, mas é você entender o momento que você está vivendo como empresa, entender quais são as demandas daquele tempo e perceber como é que você, empresa, pode dar resposta àquelas demandas. Que, na verdade, é marketing, né? Assim... Por isso que eu falei, para mim, a parte de chamá-lo de social é que quase que não cabe. Apesar que a gente, talvez, como indústria, como mundo, tenha se desviado desse lugar, onde a gente não necessariamente estava estabelecendo comunicação e promessas mercadológicas que eram transparentes, genuínas, íntegras o tempo inteiro, e que pensavam nos impactos disso na sociedade de uma forma integrada. A gente separava as coisas. Então, saiba, porque talvez a gente não estivesse exercendo o que a gente deveria estar exercendo, simplesmente fazendo um marketing que faz sentido fazer, né? Eu li um livro uma vez, eu não lembro, estou lembrando o autor agora, mas ele falava assim que a gente precisa criar categorias, a gente precisa criar conceitos para tomar conhecimento que elas realmente existem. E talvez fosse, o marketing social foi esse conceito que precisou ser criado para que a gente fale, olha, essa demanda existe e a gente não está olhando para ela. E talvez a gente precisava desse conceito, desse nome, para ver como nomear essa atitude, mas ela, na verdade, faz parte dessa, vamos dizer assim, desse olhar, de perceber o ambiente que a gente está, que é o que o marketing faz o tempo inteiro, né? Observar essas mudanças, essas transformações, esses valores, essas crenças dos consumidores e dar resposta para eles o tempo todo. E eu acho, assim, de novo, e eu não sei se eu sou uma referência muito padrão, assim, a minha visão é um pouco diferente, mas é muito conectada com a da Natura, acho que é por isso que eu tô tão feliz que eu tô lá já há 4 anos e tudo mais, porque sempre foi uma empresa que eu, inclusive, admirava, como brasileira, como profissional, atuando em outras empresas admiráveis também, mas que eu achava que eu tinha uma sintonia de valores, assim. Eu acho que, como indústria, a indústria publicitária, né, a indústria da publicidade e do marketing, eu não acho que o marketing é uma indústria, mas a indústria da publicidade, principalmente, realmente se perdeu há algum tempo, assim. Porque essa ideia, eu lembro, eu estudei isso não só na faculdade, mas eu aprendi isso em algumas grandes escolas de marketing, da qual eu fiz parte, que era essa ideia de criar necessidades que não existem. Criar necessidades. Uma coisa é eu não saber que eu quero um iPhone, ou sei lá, qualquer aparelho, que tudo bem, eu estou inventando o futuro, eu estou dando respostas novas
para possibilidades que eu não sei que ainda existem, mas que de fato têm utilidade. A outra coisa é inventar necessidades que não existem para alimentar um sistema de consumo infinito. Isso, para mim, já é um equívoco. E a gente estudou isso. Vamos criar necessidades. Vamos criar necessidades onde elas não existem. Será? Será? Gente, a fome não existe no mundo. Tem tanto problema real para ser resolvido no planeta ainda. Vamos nos dedicar a resolver os problemas reais e aí falar deles. E falar dessa oferta. Mas, assim, quando a gente vê a quantidade de categorias ultra saturadas, e a Natura, inclusive, trabalha em várias delas, assim, precisamos mesmo daquele próximo milímetro de entrega, daquele atributo que já é tudo igual e que não vai fazer diferença na vida de ninguém se eu atender aquele novo atributo? Ou será que não vale a pena eu criar de verdade, eu inovar de verdade? Eu começar a entregar de uma forma substancialmente melhor uma demanda que hoje existe no mundo. Eu acho que a gente entrou num sistema de preservação do status quo, de uma maximização de eficiência que é contraproducente para a inovação. Contraproducente, porque você fica insistindo em preservar e fazer melhorias incrementais em sistemas que estão saturados. Quando, na verdade, talvez a gente deveria questionar aquele status quo e criar algo para matar aquilo, porque nem tudo deveria viver para sempre, entendeu? Aliás, a natureza nos ensina que nada vive para sempre, e que é saudável que coisas morram e outras nasçam, e que esse equilíbrio dinâmico aconteça. E assim também deveria ser, né? Uma evolução daquilo que é oferecido para o mundo. E eu acho que a gente também está criando, como consumidores, como sociedade, acho que a gente está mais consciente. Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha consciência que hoje as pessoas de 20 anos têm. Eu acho sensacional. Sensacional. A informação está distribuída, a gente pode ter um senso mais crítico e demandar atitudes mais conscientes, assim como exercer atos de consumo mais conscientes. Porque o nosso coletivo consumindo de forma mais consciente muda indústrias. E muda países, e muda mercados. Então, essa noção e essa conscientização de nós, como agentes consumidores, que temos poder de influenciar absolutamente o que acontece, acho que isso também é uma coisa que a gente vem se reapropriando dela. E tomara que a gente continue. André, e voltando o nosso olhar para essa questão da disputa que sempre existiu, né? E algo que você até ressalta nos cenários que a gente veio vivendo globalmente falando, essa disputa entre esse lucro social e esse lucro financeiro, né? O que você acha que o momento que a gente está vivendo agora ressalta, né? O que ele coloca para fora para a gente pensar e refletir em relação a essa questão do próprio marketing social, sendo, na verdade, um momento que as empresas têm que olhar para si mesmas, né? Entendendo quais são, de fato, os seus valores, enfim, quais são as ações que elas podem expor a esse mercado. Bom, há discussões hoje em dia se hoje o $1 trilhão, sei lá, 1 trilhão, 2 trilhões, eu não sei qual que é o impacto mundial que estão estimando com a crise do Covid, mas é da ordem dos trilhões de dólares, né, de impacto, que é como o mercado precificou todos os efeitos desta crise. Há quem diga que esse é o investimento que deveria ter ido para outras coisas e que a gente não investiu nelas. Sistemas de saúde mais robustos, uma distribuição mais consistente de saneamento, educação mais ampla. Então, tem N formas de avaliar o efeito do que a gente chamaria de lucro social ou lucro econômico. No caso específico de empresas, uma das dificuldades era você não ter mecanismos realmente de precificação e de contabilização daqueles efeitos que não são meramente financeiros. Então, a ideia do Triple Bottom Line, que depois foi evoluído com alguns modelos, inclusive com grandes empresas de auditoria e consultoria, que eram qual seria a metodologia para você tentar monetizar o impacto da sua cadeia de valor para aquilo que não é só transacionado, né? Aquilo que é só financeiramente transacionado. Então, como que eu aproprio valor a um impacto social de um modelo de negócios, assim como eu aproprio valor para o impacto ecológico ou ambiental
dos efeitos da minha cadeia de valor. Porque nenhuma empresa hoje não tem impacto ambiental, por exemplo, negativo. Não existe no mundo. Não existe no mundo. Não existe. Agora, o que você está se buscando fazer já há algum tempo é como você minimiza isso a partir do momento que você é capaz de mensurar esse impacto. Você pode atuar sobre ele, diminuindo aquele impacto, reduzindo o uso de resíduos, redesenhando produtos, sei lá, utilizando outros materiais, desenvolvendo tecnologia para você ter um impacto menor e compensando. O mercado de carbono serve hoje para, em muitos casos, compensar os efeitos de emissão de carbono dos impactos ambientais, porque geralmente a gente mede impacto ambiental com emissão de carbono e, portanto, você consegue precificar e compensar essas emissões. A Natura é carbono neutro desde 2007. Desde 2007 que a gente compensa 100% das emissões das nossas cadeias de valor. Então, qualquer produto da Natura que vocês comprarem, todo o carbono emitido por aquele produto foi compensado. Então, a gente foi criando metodologias. Para avaliar impacto social, ainda existem metodologias emergentes. A Natura é uma das primeiras empresas do mundo que está criando o seu Social P&L, inclusive em parceria com Pricewaterhouse, de diferentes... porque a gente emitiu o nosso Environmental P&L, nosso perdas e lucros ambiental em 2014, pela primeira vez, e a gente continuou trabalhando no desenvolvimento da metodologia para fazer uma atribuição de valor aos impactos sociais, e a nossa ideia é a gente conseguir publicar mesmo um balanço integrado, onde eu somo ambiental, social e financeiro. É super complexo, não é fácil, até porque você tem que ter normas estabelecidas, comumente aceitas, que o mercado vai conseguir ler entre empresas. Então, é um desafio medir e é um desafio depois relatar. Mas a gente vem fazendo isso. Por que isso é fundamental? Porque se você transforma isso não só num relatório de disclosure, né, assim, de abertura para o mercado, do que é esse impacto total da sua cadeia de valor, você pode atuar sobre ela, mas você transforma isso no tempo numa ferramenta de tomada de decisão, de gestão mesmo. Porque, e eu vou dar um exemplo da Natura. A gente hoje, por exemplo, a gente sabe qual que é o impacto em carbono de uma malha logística. Se eu escolho frete marítimo ou se eu escolho frete aéreo, eu sei exatamente qual que é o impacto ambiental e quanto que eu vou ter que compensar lá no final. Então, a pessoa que está definindo a malha viária, a malha que vai utilizar a logística, ela tem na sua decisão de dia a dia uma escolha por mais ou menos. Claro que o negócio, às vezes, vai te demandar que você mande aéreo, porque precisa, porque é urgente. Mas isso também promove um processo de planificação e planejamento muito mais estruturado para você usar o mínimo possível de malha aérea e o máximo possível de frete marítimo. Por exemplo, é uma tomada de decisão que você é capaz de fazer porque você tem um ferramental de gestão que te ajuda a tomar decisão no dia a dia. Então, para a gente, o lucro social, ele está intimamente integrado ao meu lucro financeiro, porque ele é monetizado hoje em dia, a gente consegue ver esse valor precificado lá na ponta, mas isso não é comum, não é comum. A Natura foi a segunda empresa no mundo a fazer o ePNL. A primeira foi o grupo Kering, que é da empresa Puma, né, e o grupo de Fashion and Home, eles foram os primeiros a desenvolver essa metodologia junto com a Pricewaterhouse de Londres. A Natura foi a segunda empresa no mundo a fazer isso. Então, não é fácil, não é trivial você empreender. Agora, o que é bom? Se você está abrindo um negócio hoje, você já pode abrir direito, né? E como a gente tem um movimento de empreendedorismo muito interessante, tem negócios de impacto social que nascem, né, tem negócios que já nascem com essa lógica, e você tem negócios sociais que estão desenhados para ter o impacto social como seu core business, né, como seu negócio central. E, portanto, trabalhar na resolução de problemas ou desafios sociais como uma forma, inclusive, de ganhar dinheiro e de alimentar esse processo. Então, eu acho que também tem uma evolução grande do ecossistema assim, que a gente está vivendo,
e que promove um novo pensamento para isso. Mas para a gente é meio que tudo uma coisa só. É difícil de equilibrar, não é fácil de equilibrar, mas é uma que a gente persegue, assim, tipo, diariamente. Nosso bônus é isso, meu bônus é atrelado a isso. Se a gente chegar na meta financeira, mas eu não chegar no meu impacto de carbono, a gente não ganha o bônus integral. Então, isso faz diferença. Andréia, Mas tomam. Andréia, deixa eu só fazer uma colocação aqui. O que você diz desse estabelecimento, dessa intersecção forte da sociedade, né, com o meio ambiente, com as organizações, isso é uma coisa que eu estudei bastante, isso para mim ainda traz muito impacto, ainda hoje. Então isso para mim é muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva. Se, de tudo isso que a Natura tem aprendido aí desde 69, né, com a experiência que ela tem em ser uma empresa, né, brasileira, não é, com toda essa marca, com todos esses valores, se você tivesse que deixar para nós 3 sugestões ou 3 ideias para as organizações seguirem, que ideias que seriam essas? Ou que estratégias que seriam essas? Acho que a primeira é encontre um propósito genuíno que te move e que efetivamente te direciona, né? Primeiro, um propósito. Um propósito, claro. Certo. Okay. O segundo traduza esse propósito numa visão e em estratégias e planos de ação. Porque só do sonho ninguém vive assim, né? Sonhos são lindos, mas se você não os materializa, eles são só sonhos. E entendi. Para realização. Então, isso tem que estar conectado a uma visão, a uma agenda estratégica e a planos de ação, que você inteligentemente segue. E a terceira, vai atrás de gente boa e apaixonada, porque não tem nada mais importante do que isso. Nada mais... E curiosa, né? Gente curiosa, gente mobilizada, gente talentosa. E que eu acho que todos somos, de algum jeito, a gente só tem que achar esse lugar, sabe? Olha só, que interessante. As 3 coisas mais importantes, as pessoas, esse propósito e um plano. Tá, eu acho que as pessoas sonham, né? Esses sonhos, que é o sua primeira sugestão, são os propósitos, esses sonhos, e eles precisam depois ser efetivos, de maneira concreta, por meio de um planejamento, ações estratégicas, e sempre focando nas pessoas. Muito bacana isso. Muito obrigado. Imagina, foi ótimo. Andréia, só para a gente ir finalizando aqui, acho que uma última palavra sua em relação a como vocês, enquanto Natura, né, estão enxergando esse cenário pós-pandemia, e se isso muda alguma ação da Natura nesse momento, ou se não, enfim, se vocês já estão seguindo somente o que já vem sendo planejado aí desde sempre, dentro da organização. Então, o tal do novo normal, né? Tá todo mundo atrás desse novo normal, o que vai ser esse novo normal? A gente não sabe ainda o que será esse novo normal. Agora, eu tenho algumas convicções, e a gente tem discutido isso bastante na Natura. Eu realmente acho que não passaremos ilesos, como sociedade, por esse processo. E graças a Deus, porque se a gente passasse por esse sofrimento todo e saísse do outro lado igual... Que perda de energia, de vidas e de sofrimento, né? Então, tomara que a gente realmente aprenda e evolua com esse processo. Para as empresas, eu também acho que não dá para sair incólume, ou porque sofreremos muito, ou porque haverá uma mudança de comportamento significativa que vai afetar o nosso negócio, né? Assim, tem coisas meio óbvias, que quanto tempo vai demorar para a gente ter coragem de se aglomerar em algum lugar, né? Quanto tempo, independente de se você tem isolamento imposto ou não, as pessoas terão medo de se aproximar, elas não querem pegar a mesma caneta do outro, elas não vão querer digitar nas coisas, em telas, assim, todo esse contato físico que a gente antes considerava meio normal, ele demorará, se algum dia ele volta exatamente o que era, eu não sei, mas com certeza vai ter um tempo aí de até que a gente se acostume de novo a essa certa proximidade física. As pessoas estão revisitando o que é importante.
Estão revisitando o que é importante para elas. Estão descobrindo que tem coisas que elas negligenciavam e que é muito importante para elas, que elas não estão dispostas a negligenciar mais. Eu acho que a mobilidade é uma coisa que nunca mais será a mesma. Eu não vou gastar mais 2 horas na Marginal todos os dias, porque eu não preciso. Porque eu descobri que eu não preciso. Eu achava que eu precisava, mas eu não preciso. Então, assim, vai ser todos os dias da minha vida? Não. Talvez eu algum dia ainda pegue 2 horas de trânsito na Marginal, mas assim, mas não precisa ser a norma, né? Eu espero, não pode ser a norma mais. Então, eu acho que tem várias coisas que estão mudando profundamente a nossa relação com as coisas, com as marcas, com os produtos, com o que a gente considera importante, essencial, que vai mudar e a gente está vivendo isso, né? A história está se desenrolando diante dos nossos olhos. A gente é agente histórico. Querendo ou não, somos agentes históricos nesse momento. E a gente está vivendo essa transição. Então, acho que ninguém tem essa resposta ainda. O que a gente tem feito? Lidado com uma questão por dia, porque é só assim que a gente consegue. Hoje, o mais importante é a continuidade, né? O que continua, porque o que não continua a gente já sabe, você não consegue mais ir trabalhar no escritório, tem um monte de coisa que foi interrompida. Tem algumas coisas que continuam algumas iguais, outras de uma forma diferente, e atualmente é como a gente mantém aquilo que é contínuo ainda vivo, como é que a gente diminui a dor da cadeia toda, né? Como é que a gente cuida uns dos outros? Como é que a gente colabora para dar conta da magnitude dos problemas que a gente está vendo? Como é que a gente coloca aquilo que é importante em primeiro lugar? Saúde é importante, tem que estar em primeiro lugar. Como é que a gente reativa a economia de um jeito responsável, mas responsável? Como que a gente cuida dos mais vulneráveis que não têm recursos para dar conta disso, né? Então, eu acho que se a gente seguir por aquilo que faz sentido no nosso coração, se acerta, mesmo sem saber, porque se acerta aquela decisão daquele dia, né? Agora, a gente tem sim elaborado sobre o futuro. E quando esse futuro vai ser? O futuro começa o quê? Daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10? O que será esse novo mundo depois disso? A gente não sabe, né? Dizem que essa crise tem características de crises críticas e que se assemelham a revoluções mesmo. As revoluções duram 10 anos, 12 anos, às vezes. Então, sei lá. mas eu acho que se a gente seguir pelo coração e se a gente faz aquilo que a gente intui que é correto, né? E tomando a decisão com as melhores informações que a gente tem hoje, e colaborando e pedindo ajuda e perguntando, acho que a chance da gente ir acertando pelo menos um pouquinho a cada dia é maior. Bom, André, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença mais uma vez, o seu tempo, as suas palavras, enfim, esse compartilhar de experiências é sempre muito positivo. E eu queria abrir agora para que vocês pudessem fazer as últimas considerações. Fiquem à vontade. Agradecer de novo. Alunos, professores. Desculpa. Imagina, André, fica à vontade. Não, eu só queria dizer que eu adorei a aula, que eu aprendi muito aqui hoje. E foi muito bom poder contar com você, Andréia. Muito bom esse contato, conhecer mais um pouquinho de você também, assim, né, as ideias, o que o próprio também, assim, né, se espera também, né, do futuro aí, desse mercado, essas ações, a gente espera que a Natura seja pioneira cada vez mais, assim, de exemplos para que as outras sigam também. Então, foi muito bom. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui com a gente. Obrigada. A gente começa a entender, então, por que a Natura é a Natura, né? Não, então, imagina, tem obrigado. São pessoas. E aí pessoas fazem diferença, você disse tudo aquilo. Em primeiro lugar, as pessoas. Muito obrigado, Andréia. Imagina, foi uma honra. Obrigada, foi muito estimulante poder responder essas perguntas. A gente sempre também aprende pensando e refletindo. Obrigada. Bom, então acho que é isso. Arnaldo, Bruno, o Marcos, querem falar alguma coisa antes da gente finalizar? Só agradecer. Eu vim mesmo com a expectativa de aprender, né? Me coloquei
aqui na posição de espectador e, assim, tenho a certeza que aprendi bastante. A Natura é um exemplo que eu, inclusive, levo para a sala de aula com os meus alunos, né, de parte de mídias sociais, porque não é só a expectativa que a Natura apresenta para o seu público, né, em relação aos relacionamentos que ela estabelece, mas o próprio modelo de negócio da Natura, ele é revolucionário, e eu diria que até humanizado, né? Eu acho que ela começa nessa expectativa transparente, de humanização nas relações, que você falou na primeira parte da sua fala, e ela já começa se apresentando como algo diferente. Acho que de início a gente já sente esse impacto. A Natura é uma empresa diferente. E eu gostei muito de poder te ouvir e me deixou mais curioso ainda. Muito obrigado. Obrigada. Eu ia comentar Bom, pessoal. Perdão. Pode falar. Não, eu ia comentar que eu tinha lido na revista Meio e Mensagem até uma entrevista que a Andrea tinha dado, e ela comentava sobre querer ouvir a comunidade, as consumidoras, as consultoras, e vendo ela, ouvindo ela, você percebe que parece que a Natura é ela, entendeu? E eu sinto que isso é uma cultura da empresa, que vem com a empresa. Ela estava dando entrevista sobre o posicionamento da Natura, lançado no intervalo do Jornal Nacional do dia 12 de fevereiro. E aí já falava sobre reconhecer a transformação do mundo, que essa transformação tinha que acontecer por um meio coletivo, e é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma necessidade do coletivo transformar o mundo, ajudar a resolver um problema que nós estamos tendo hoje. Foi muito interessante ouvir você falar sobre a autenticidade da empresa, que a gente sente isso que eu falei, o Eliseu comentou, sobre você ser mesmo essa pessoa que acredita nisso que você faz, ser genuína. Obrigada. Bom, acredito que é isso, então. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Foi um enorme prazer, Andréia. E sucesso aí, boa sorte no seu trabalho. E vamos combinar de quando a gente puder eu receber vocês em Cajamar. Vai ser será um prazer. Será mesmo? Pessoal, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais um bate-papo muito especial como esse. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada.